Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: casados ou amigos? É uma pergunta, né? E quero subordinar esse tema do texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vou ler do versículo 3 ao 5. Dizem assim: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Hoje é 25 de março de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar a todos uma ótima e abençoada semana. Bendito, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos os que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, essa nossa missão aqui, esse compromisso. Nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de adentrarmos aqui no tema que eu dei hoje para a palavra do dia, quero ser breve. Quero fazer uma correção. No versículo 5, o último versículo da leitura base de hoje, eu disse, ou eu mencionei a palavra intemperança, mas não é intemperança, ok? Intemperança. Uma correção. Bom, hoje eu decidi falar sobre um assunto deveras importante. É um assunto que está mais dirigido para as pessoas que já estão compromissadas legalmente e religiosamente, ou uma das coisas, no que diz respeito ao compromisso, à aliança, à união conjugal. Mas você que ainda não é casado ou casada, pode ouvir e ter isso como, quem sabe, um exemplo para evitar alguma coisa futura quando vocês estiverem casados. Bom, gente, falar sobre casamento é muito difícil, principalmente para mim, tá? Eu sempre digo, e acho que tem alguma relação, casamento é quase como que uma loteria, quando você não está antes do casamento com o seu pensamento voltado para a oração e também sendo uma pessoa criteriosa na escolha do seu futuro parceiro ou parceira. Então, quando você tem pessoas aqui que estão me ouvindo, senhores e senhoras, que são casados hoje, quem sabe há mais de 20, 30 anos, mas que quando conheceu, o seu cônjuge, que hoje é seu cônjuge, essa pessoa que está me ouvindo hoje, esse senhor, essa senhora, não eram nem evangélicos, então não tiveram assim esse cuidado, esse procedimento de orar, pedir confirmação a Deus, se aquela pessoa seria no futuro o seu cônjuge. Então, quando a gente ora e pede a Deus direção, e Deus mostra
mesmo que não seja a pessoa fisicamente que a gente esperava, mas se Deus está mostrando que é aquela pessoa, vai dar certo o casamento. Todo casamento tem problemas, né? Eu mesmo posso dar um testemunho do casamento de um casal que para mim é um exemplo para mim, para muita gente, ou quem sabe para todos. Os meus pais, porque eu conheci muito bem a relação de casados deles, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai já está na glória com o Senhor, já está na eternidade, descansando, mas minha mãe está conosco e ela sempre ouve e sabe disso. Mais de 50 anos juntos, eu nunca vi, eu e meus irmãos, meus 5 irmãos, nunca vimos eles brigarem. Eu sei que tinha alguma divergência, mas entre eles faziam isso longe da gente, até nossa vida adulta. Quando a gente ia visitá-los na sua casa, a gente não via nenhum. Era um amor muito grande. Então, não só o casamento dos meus pais, mas existem muitos casamentos das antigas, de pessoas que oravam para pedir confirmação a Deus, e até hoje o casamento deu certo. Repito, casamento realmente é difícil, porque você vai lidar com uma pessoa completamente diferente da sua linhagem sanguínea. Pessoas que pensam diferente, mas quando se ora, Deus vai mostrando e dá tudo certo. Como eu estava dizendo no início, quando não tem oração, é como se fosse uma loteria. A pessoa vai jogar e não sabe se vai ganhar, se vai acertar. Quando acerta, parabéns. Quando não, vai viver do prejuízo que teve fazendo aqui, lançando a sua sorte, tentando a sua sorte. Então, casamento é basicamente isso. Então, o apóstolo Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, onde eu li como tema base, texto base, capítulo 7, eu li a partir do versículo 3, ele está falando exatamente do casal, do respeito, do domínio físico, corpo. Paulo aqui é tão profundo, e se você olhar de uma forma, bem diligente, esses 3 versículos que eu li, Paulo fala exatamente sobre a questão da sexualidade. Porque a senhora e o senhor hão de convir comigo que casamento sem sexo não é casamento. Quando não tem mais intimidade, quando não há mais aquela cumplicidade entre 4 paredes, olha, o casamento está em perigo. E se isso persistir por meses e anos, então pode dar adeus ao casamento. A solução é orar, pedir a Deus graça, misericórdia, para Deus ajudar o casal a consertar essa situação. Mas tem coisas que estão tão assim enraizadas, é como se fosse um ferro que já está enferrujado, aquela crosta ali, e não tem mais como remover. Por exemplo, casais que já estão acima dos 40, 50 anos, onde a libido desaparece, até por questões mesmo da idade, do tempo, somado a isso os problemas que são relacionados dentro de casa, por exemplo, a economia, às vezes já é um neto, uma neta que está morando dentro da casa, um filho, uma filha que dá trabalho. Então são coisas que vão tirando assim o interesse da vida a 2 na intimidade, e termina a pessoa se acostumando com aquela falta
de contato físico, que é isso que Paulo está falando aqui, ó. Paulo está falando nesse texto exatamente do contato físico, da cama, do sexo entre o homem e a mulher casados. Então, quando aquilo vai se tornando uma constante, aí vem a pergunta do tema que eu dei hoje. Casados ou amigos? Então, quando passa a viver nessa condição, deixam de ser casados para serem apenas amigos. Aí Paulo até diz aqui no versículo 5, não vos priveis um ao outro. Eu vou passando aqui, tinha tanta coisa para falar sobre esse assunto, mas como o tempo já manda parar, já são mais de 10 minutos, vou concluir com esse versículo 5. Paulo diz, não vos priveis um ao outro, ou seja, não deixem de ter intimidade um ao outro na cama. Em outras palavras, aí ele segue, senão por consentimento mútuo, ou seja, vamos combinar. Esposa, ou a esposa diz para o esposo, marido, vamos fazer o seguinte, vamos parar, hoje a gente não vai nem amanhã nem depois, uma semana, vou ser bem claro, viu, gente? Sem sexo. Vamos nos aplicar ao jejum e oração, porque a coisa está tão séria na família que a gente precisa orar e jejuar. Aí Paulo está dizendo mais ou menos isso. Mas Paulo diz que seja por consentimento, acordo mútuo entre os dois, né? Por algum tempo, pode ser 3 dias, 4 dias, até uma semana, ou 15 dias, um exemplo. Aí Paulo diz, para vos aplicares ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Não é se acomodar naquela posição de afastamento sexual. Aí ele diz, para que Satanás, tá vendo? Que Satanás está ali, rondando perto. Aí ele está vendo a situação, está vendo, está um para um lado, outro para o outro. Aí vem os pensamentos, irmãos, desculpa aí, pessoal. Aí ele diz, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Intemperança é a falta de tempero. É a falta de... Já está dizendo, né? A palavra em si já está explicando. Né? É aquele que a mais dentro da relação. Né? Então, gente, eu quero concluir. Se Deus nos der outra oportunidade, a gente vai falando sobre esse assunto de novo, tá bom? Eu quero apenas dizer para você, para a senhora, para o senhor, principalmente para a senhora e para o senhor. Isso é para mim também, para todos nós. Vamos pensar nisso. Como está o nosso casamento? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.